Boa noite, Shalom, graça e paz, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Quem está aqui pela primeira vez, levante a mão para mim. Vamos aplaudir a Deus pelas suas vidas. Fique à vontade, a casa de vocês também, porque é a casa do nosso Pai, né? Vamos fechar nossos olhos e declare comigo assim: Espírito Santo, que a sua glória, a sua presença, a tua unção venha ser manifestada sobre cada um de nós. Eu declaro sobre a minha vida. Falta poucos dias para o 6º mês. Eu entro num novo ciclo, uma transição na minha vida. Tão grande, tão maravilhosa, que a sua gratidão vai transbordar meu coração. Fala, venha sobre mim, Senhor, com uma grande mudança, uma grande graça, uma grande bênção, porque tudo que tu faz é grande, Senhor. Aplauda o nome dele. Glória a Jesus. Puxa aqui. Amém. Pode se sentar. Já ficarei em pé 1h22. Tem alguém cansado aqui? Não? Tem alguém disposto aqui? Mas se você estiver cansado, ele diz aquele que está cansado, fraco, que eu sou forte, eu te fortaleço. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor está para renovar alguém aqui essa noite. Amém? Pessoal online, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de vocês, todos que estão conectados conosco agora. Eu estava aqui de tarde em silêncio e meditando e falando com Deus: Senhor, o que tu queres que eu ministre a tua igreja essa noite? E eu vou orando. E sentindo um aperto muito profundo em meu espírito. Até que soa a palavra. Eu hoje quero falar sobre autoridade com vocês. Amém? E o Senhor falou uma palavra e uma pequena chavezinha fez eu trabalhar em meia hora, mais ou menos, para escrever o que eu vou ensinar para você aqui. Amém? Eu falei, Senhor, eu tenho que falar isso aqui é uma chave. Eles precisam entender. Quando a pastora Roberta estava adorando, ela parou e falou algo sobre posição. Não saia da sua posição. Eu falei, é isso aí. Ele está no profético e pegou uma revelação. E Deus está falando com cada um de vocês aqui dentro. Amém, amém? Pega sua Bíblia. Abra no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Desculpa, vamos no versículo 4. Versículo 3. Volta um versículo só. Isso. Ok. Vamos começar por aqui. Hoje eu creio que é essencial o que você vai ouvir, amém? Ok. Você que está com o seu celular, coloca no modo para vibrar. Modo silencioso, por favor. Todos vocês, verifiquem o celular de vocês. Sempre acontece uma interrupção na palavra de aparelho telefônico. Ok. Quem achou, fala amém. Vamos ao versículo 3. Vamos lá. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, o ser humano. Ok? Volta lá o versículo para mim. Deixa eu ver aqui como é que está King James. Ok. Nem só de pão viverá o ser humano. Coloca a versão Almeida para mim. Ok. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ok. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe em um momento todos os reinos do mundo. Fala, um momento.
e um piscar de olho. Mostrou todos os reinos do mundo. Como é que pode, em um pequeno momento, Satanás conseguir mostrar para Jesus todos os reinos do mundo? Fala como? Fala no Espírito. Porque o tempo na dimensão do Espírito não é igual ao tempo na dimensão terrena. Às vezes eu entro na dimensão do Espírito, eu achei que fiquei 2 horas lá, e às vezes eu fiquei 5 minutos. E às vezes é o inverso, achei que fiquei 5 minutos e passei 2 horas lá. Amém? Fala, as coisas no Espírito não são como no mundo natural. Fala, eu tenho que aprender a andar na dimensão do Espírito. Vamos lá. Então o diabo lhe disse, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. E o diabo é esperto, volta lá, volta o versículo aqui. Dar-te-ei todo poder e sua... Mas está faltando 2 coisas aqui, que o diabo não queria entregar para ele. Fala reino e autoridade. Vamos lá. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Vamos lá. E Jesus respondeu e disse, vai-te para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E levou também a Jerusalém, põe sobre um pináculo do templo, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo. Porque está escrito, mandarás aos teus anjos acerca de ti que te guardem. Avança. E que te sustente nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu e disse, dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Glória a Jesus. Senhor, eu abençoo a tua igreja e que repouse sobre eles o espírito de poder e revelação. Eu vejo que há no coração deles, Senhor, há uma necessidade de ouvir a palavra. Existe algo aqui dentro, Senhor. Existe algo que eles querem ouvir de ti, Senhor. E a palavra já está apontada para o coração deles essa noite, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra e eu oro para que tu me sustente até o fim desta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um tema para essa mensagem. Ele vai virar o capítulo de algum livro aí. Amém? Não entregue sua autoridade. Amém? Não entregue a sua autoridade. Antes de eu começar a pregar, eu quero que você que já fala em línguas, ore em línguas agora. Coloque seu espírito em sintonia aqui. Isso. Deixe teu coração só pronto para o Senhor. Ok. Isso aqui é muito sério que eu vou falar. Isso aqui é uma revelação. Isso tem um custo no mundo espiritual. Retavakaya, rotrastabalakra. Nahambre via, praxanaya, rostrevi reteia, sombradeia, faclecia. Mahamble vide declaia, rotrastega, dokoski, keriketeia. Rostraias. Ore em línguas, ore em línguas. Aleluia. Aleluia. Irmãos, está chegando algo que vai assustar a vida de vocês e o povo evangélico do Brasil em relação à manifestação do poder de Deus na terra. E hoje eu estava orando no monte e eu tenho recebido essa revelação desde BH. E por causa disso eu passei um processo muito difícil, de novo. E entrei hoje, eu estava em oração e abriu novamente para mim. E bah. Isso vai ser tão assustador, o que Deus está prestes a fazer comigo na terra e com vocês também. Isso vai chamar a atenção de muitas pessoas. Porque existe algo do ministério de libertação de Cristo que está chegando, que nós desconhecemos.
Deus me entregou um manto de libertação. Ok? Só que algo que eu desconheço está chegando. E o Senhor falou assim, vai ser tão assustador. Não se distraia com isso. Nem com as libertações que vão começar a acontecer e nem com o poder de milagres que vai descer. Não se distraia. Retire todo o excesso que o povo tem, onde eles se distraem, para eles serem maduros, para administrar o que vai acontecer no meio de vocês. Estou avisando hoje, porque isso me foi anunciado novamente isso hoje para mim. E quando eu estava em oração, havia um tribunal, uma guerra, e um tribunal ao meu favor. Eu via como se chegasse muito rápido perto de mim, muitos anjos juntos, só que você só via vários braços deles juntos, várias mãos assim, uma em cima da outra. Todos os tipos de tamanho de mão de anjos. Eles batiam junto numa mesa assim e pá! Todos eles juntos. E quando eu bati aquilo na minha frente, eu via eles tudo com manto branco. Eu sabia que eram muitos, porque eu via só os braços e mãos juntos. E batiam, contestavam o meu favor nas regiões celestiais e BOM! Eu senti o impacto daquilo ali e eles saíram muito rápido. E aquilo começou a mexer comigo. E eu tinha tido uma visão sobre algo de aliança e eu fiz uma pequena oração. E Deus ouviu essa pequena oração e falou através do Bispo Douglas aqui no altar. Amém? Tem coisas que vocês não estão sabendo, mas eu estou sabendo. Estou ligado por quê. Estou ligado. E Deus queria usar mais pessoas aqui dentro hoje. Porque há uma graça extraordinária chegando. E às vezes quando você está perto de um grande ciclo de vida para mudar, a pressão ela vai aumentar. E é perfeitamente normal isso. Você nunca vai galgar de um nível, de um degrau para outro, se você não for provado. Se você não for lançado no fogo das aflições. Se você não for tentado pelo próprio Satanás. Jesus, sendo santo, puro, ele foi tentado pelo diabo. Mas o diabo sabia que não podia levar ele ao pecado. Por quê? Fala, por quê? Porque era impossível ele pecar. A natureza dele não tinha pecado. O diabo não estava tentando levar ele ao pecado ali. Você tem que entender isso. Tanto é que eu vou te provar algo para você. Abre sua Bíblia aí de novo, livro de Lucas, capítulo 4. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui na Almeida aqui. Lucas 4, vamos lá. E o negócio vai te pegar aqui, hein? Fala, me pega, Jesus. A palavra em grego, o diabo, depois, tentação, ali, a palavra tentação, volta para o versículo 1. Versículo 2. 4, 2. 40 dias, foi tentado. Preirazo. Preirazo, em grego, significa testar algo para ver se pode ser feito. Esforçar-se. Fazer uma experiência. O diabo estava fazendo uma experiência. Agora, a palavra tentação em grego, para quem tem a cobiça ou mal dentro, é outra palavra em grego. Esse tipo de tentação aqui não é um teste. Ele foi testado. O diabo chegou perto dele para ver sim. Porque o diabo não podia discernir quem ele era. Não conseguia entrar na natureza dele, que a natureza dele é totalmente santa. E o diabo foi fazer um teste. Preirazo chegou para perto para ver se conseguia tentar ele. Porque era impossível Jesus ser tentado como eu e você somos tentados. Porque o livro de Tiago diz que todos nós somos tentados por causa da própria cobiça que há em nós. Então, como é que Jesus seria tentado se ele não tem cobiça? Deu para entender? Os tradutores colocaram tentado porque fica bonitinho isso aqui. Para dar um sentido, para vocês terem um sentido, mas isso aqui não é correto, essa palavra tentado. Ele foi testado. Amém? Esse é o princípio. Então presta atenção. Existe coisa na nossa vida que ela vem como teste, não como tentação. E você tem que aprender a definir essas duas coisas. Outras vêm como tentação. Ou seja, como ação de Satanás, que ele sabe a sua iniquidade, e ele vai acessar exatamente a sua pior área da sua vida para lutar contra você. Mas vamos no princípio aqui. O que o diabo queria nesse lugar? O que Satanás estava tentando com Jesus aqui?
Que coisa maravilhosa. Eu estou recebendo a revelação aqui. É muito forte. E essas coisas, elas mudam você. Porque a mentalidade do Espírito, ela muda a sua mentalidade natural. A mente do Espírito, a mente de Cristo, como diz o livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo. Você precisa da mente de Cristo para você vencer. Isaías diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são muito mais altos que os vossos pensamentos. Então, uma vez que você pega o espírito de revelação, entendimento, ele modela, ele muda quem você é. Fala, ele muda a minha mentalidade. Através da revelação e dos seus pensamentos. Romanos 12, 1, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra entendimento em grego, naus, lugar de reflexão, pensamento. Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Fala, eu preciso de uma metanoia, uma mudança de mente. Então, o diabo fala assim, vou testar ele com propostas. Porque o diabo, ele queria uma coisa de Jesus. Ele só queria uma coisa dele. É a adoração dele? Não. Não é a adoração de Jesus. Porque se fosse só adoração, ele ficaria só no tempo da adoração. Ele tentou primeiro na necessidade humana, depois partiu pelo princípio do poder e outras coisas que eu vou falar até o final com vocês. O diabo não queria só a adoração de Jesus. O diabo queria uma coisa só de Jesus. O diabo não queria o poder de Jesus. Não, porque ele ofereceu poder para Jesus. O diabo não queria a glória de Jesus, porque ele ofereceu glória para Jesus. Ele não podia ter muitas coisas de Jesus ali. Não podia, porque o que Jesus tinha na terra para dar para ele? Nada. Mas Jesus só tinha uma coisa. Que se o diabo tivesse acesso a isso, acabou. Ele teria domínio total, completo, em todas as esferas terrenas do mundo. Quem está comigo fala amém. Então vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco aqui. E tem uma coisa que o diabo mais quer da sua vida que você não pode dar para ele. É a sua autoridade. É isso que o diabo veio buscar em Jesus Cristo. Veio roubar dele o direito da sua autoridade. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses, abre para mim na tela. 2,15. 2,15. A palavra despojando aqui, vamos na King James, para eles entenderem melhor. Não, está despojando também. Tenta NVI. Tem NVT? Vem NVT. Acho que NVT vai ficar bonito. Tem? NVT, joga NVT. Pronto. Agora sim. Fica mais fácil de entender. Deste modo, aqui está falando de Jesus, a ação de Cristo sobre o reino das trevas. Desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Fala, ele desarmou. Presta atenção nisso aqui. Jesus, ele não arrancou o poder do diabo aqui. O diabo continua tendo poder. Mas Jesus tirou do diabo que o diabo tentou barganhar, roubar dele. Jesus tomou de volta toda a autoridade que Adão perdeu. Jesus arrancou a autoridade do diabo. Você não está entendendo, não? Ele desarmou governantes e autoridades exógeas, domínios espirituais. Como li para você em Apocalipse, e foi vencido, derrubado o acusador dos nossos irmãos, que os acusavam de noite. O diabo, ele tinha uma autoridade de acusar o ser humano, a raça humana na face da terra. O diabo tinha autoridade de os aprisionar no inferno. O diabo tinha autoridade de julgar a mim e a você. O diabo, ele tinha autoridade de contestar o ser humano na terra.
Mas agora, uma vez que Jesus desarmou o poder dele e tirou das mãos de Satanás a autoridade, agora eu e você recebemos uma posição no mundo espiritual de destruir as obras do diabo. Porque o diabo agora ele tem obras executadas por seu poder. E o diabo ele usa o poder dele contra a raça humana, contra a igreja, e contra a terra. Eu vou te falar, até os ímpios, ou até pessoas que são descrentes. O diabo não tem autoridade de impedir elas de aceitar Jesus Cristo. Ele não tem autoridade de impedir elas de crer em Jesus Cristo. Porque Jesus ele arrancou toda a autoridade do diabo, ou seja, direito legal de impedir, de fazer o que quer, foi tirado dele. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Adão foi dado a autoridade de governar a terra, toda a natureza, toda a natureza. E Satanás ele fez a proposta no jardim do Éden. E ele falou para Jesus: todo o poder, todo esse governo me foi entregue. E eu dou a quem quero. Quem está comigo na glória de Jesus aí? E para dar a quem quer é porque tem autoridade para isso. Amém, amém? Nós vamos aprender um pouco sobre autoridade aqui essa noite. Mas eu estava em uma batalha espiritual até que eu entendi. E Deus falou assim comigo: essa palavra-chave, posso começar a falar com vocês? Fala, autoridade. O inimigo deseja que nós venhamos entregar a nossa autoridade a Ele, fazendo nós desistirmos da nossa posição no reino de Deus. E uma vez que você desiste da sua posição, você entrega a sua autoridade. O diabo não se impressiona com o poder que você carrega na terra, porque ele dá poder aos falsos profetas. Tem falso profeta que faz mais milagre do que homens de Deus. Tem falso profeta que voa, levita. Aí chega um simples homem de Deus, uma simples irmãzinha de oração, e tem mais autoridade no mundo espiritual do que esse bruxo. E você amarra legiões do inferno inteiro, está dentro de um homem. E um homem com todo o poder do inferno dentro não pode vencer um crente que tem a autoridade de um filho de Deus. Aleluia! O que te mantém de pé? Ajusta o microfone aí, está muito agudo, tem um negócio agudo estranho. Fala, é a minha autoridade. Não estou te falando da autoridade de pastor, de profeta, isso aí é bom, é extraordinário. Eu estou te falando da autoridade que Jesus te delegou. Quantas vezes o diabo falou que ia te matar e não te matou? Por quê? Porque tem uma autoridade que te respalda na terra. Você tem uma autoridade maior do que você. Você tem a autoridade de Cristo que respalda você na terra. E Ele te deu a autoridade, e Ele te deu também poder de se tornar filho de Deus. Então escuta a diferença das duas coisas. Fala, poder. O microfone não está bom, tá? Tem algo muito acentuado aí. Quando Ele te dá poder, Ele está falando da sua natureza, a mudança da sua natureza. Está falando da sua genética. Ele está falando de uma substância sobrenatural que muda a natureza humana. Mas quando Ele te dá autoridade, Ele te deu um assentamento com Ele. Todas as pessoas que estão aqui dentro são uma autoridade do mundo espiritual. Todos vocês são uma autoridade do mundo espiritual. Mas para você entender a sua autoridade, você tem que aprender o quê? A zelar da sua posição. Repete comigo, nenhuma pessoa pode andar na sua autoridade se não entender a sua posição. Fala para o seu irmão, não saia da sua posição. Passe o que passar, enfrente o que enfrentar, se mantenha na sua posição. O diabo ele quer que você saia da sua posição. Que você entregue o direito de ele se colocar no seu lugar.
E vou te falar um negócio sério aqui agora, hein? Quer me ouvir ou não quer? Homens, querem me ouvir ou não quer? Papais, quer me ouvir ou não quer? Toda área da sua vida que você não usa a sua autoridade, alguém vai usar no seu lugar. Toda área da sua vida onde você não mantém a sua posição, alguém vai querer entrar no seu lugar. A maior designação do espírito de Jezabel é usurpar autoridades. Todo lado que você não usa a sua autoridade, Satanás vai ter legalidade de usar o seu próprio direito contra você mesmo. Vou ter que entrar nisso aqui. Posso falar ou não posso? E uma das formas que o diabo tem de tirar você da sua posição é intimidação. O diabo sempre vai intimidar mim, vai intimidar vocês. Porque ele vai querer lutar contra a sua natureza. Ele desafia poder, mas ele não desafiou a autoridade de Jesus Cristo. O diabo pode desafiar o poder na minha vida, mas a autoridade que está na minha vida ele não consegue desafiar. Porque ela é respaldada pelo próprio Senhor. Não, você não está entendendo não, crente? Tu recebe qualquer tipo de poder do céu. Ele vem lutar contra o poder. Porque ele tem poder e debate com você na área do poder. Mas quem é uma autoridade não precisa ficar se rebaixando ao nível do diabo. Fala, eu não posso me rebaixar ao nível do diabo. Fala, eu não preciso mostrar o que sou através do que eu faço, mas a posição que eu guardo. Eu não só posso que manifeste sinais de maravilha, não. É porque é da posição que ele me colocou. É porque eu guardo uma posição no Evangelho. E a autoridade do Evangelho que está sobre a minha vida. Os poderes, os milagres, isso não encanta Deus. Nem o diabo, porque é Deus que te dá. Isso é mais fácil para o diabo roubar. Às vezes você vai ministrar, você tem uma carga de poder, outro dia você tem uma carga menor. Tem dia que você está vazio do poder, mas você não deixa de ter autoridade. Aleluia! Por isso que você tem que aprender a andar em autoridade. Na sua posição de autoridade. Passe o que passar, vento que vier, deserto que você passar, não importa. Você tem que continuar sendo uma autoridade. Você não está entendendo, não. Acho que você não está entendendo. O diabo ele quer que você se identifique com ele. E abandone a sua posição de ser um filho de Deus. Que você volte e retroceda para a escuridão, para as trevas, para o mundo. Volte a comer as bolotas do diabo. Você não vence o diabo pelo poder que você carrega. Mas é pela posição que Deus te deu no mundo espiritual. Fala, todos nós temos uma posição. E você tem que governar sobre essa posição. E no mundo espiritual, agora nas dimensões do espírito, você está sentado em algum lugar. E em algum lugar você reina. Em algum lugar você tem autoridade. E você pode amarrar, ordenar, decretar. Fala, eu vou vencer, porque eu tenho autoridade. Fala, autoridade. Escute muito bem. Na guerra, nas jurisdições espirituais, é quem tem autoridade. Não é quem tem mais poder. Ninguém de vocês aqui vence o diabo no ramo do poder. Ele acaba com a nossa vida. Nenhum de vocês, nem eu, ninguém. O diabo só não me mata, não mata você, porque há uma autoridade sobre você. E desde o dia que você se tornou filho de Deus, a sua vida não pertence mais ao mundo, não pertence mais ao diabo, nem a você mesmo a tua vida te pertence. A tua vida pertence ao Cordeiro de Deus. Ele diz, eu tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos. Fala, não importa o que eu passar. Fala, não importa o vale. Não importa os problemas. Não importa os meus pecados. Fala, eu vou me manter na minha posição.
Porque fala, é debaixo de autoridade que Ele vai transformar meu coração. É debaixo de autoridade e é mantendo a minha posição. Fala, firme. É que eu sou transformado. Glória. Eu sempre falo, meus irmãos, não saia da tua posição. Não importa o que você estiver passando. Não saia da sua posição. Fala para você, bom, não saia da sua posição. Soldado não deixa de ser soldado só porque está ferido na guerra. Tu pode estar ferido, pode estar perseguido, tu não deixa de ser um soldado. Aleluia! Fala, eu não deixo de ser o que Deus me constituiu pelo que eu estou passando. Eu continuo sendo. Deus está falando com alguém aqui dentro. Eu vou voltar ao princípio de novo. A raiz da intimidação é o medo. É o medo que faz as pessoas se concentrarem em si mesma e se esquecerem que são representantes de Deus na terra. Você que não está representando a si mesmo. Essa guerra não é só sua. Essa guerra não é só sua. Essa guerra é de Jesus. Fala, as batalhas que eu passo. As guerras que eu passo. As tribulações que eu passo. É de Jesus. Porque você está lutando é pelo reino, meu querido. Você está nessa posição por quem? Por você mesmo? Tu vai cair. Eu sou nessa posição por quem? Quem me chamou? Você está nessa posição por quem? Você está sofrendo é por quem? Por você mesmo ou por ele? Fala, essa posição que eu tenho é por ele. Fala, eu estou aqui por ele. Eu vivo para ele. Eu adoro é ele. Não fique levando na tua conta como se todos os problemas da vida só pertencessem a você. Quem deseja que você seja santo é Ele. O que mais deseja que você cresça é Ele. Então deixa Jesus entrar no problema. Continue na sua posição que Ele te colocou. Fala, eu não posso arredar o pé na guerra. Tem muito crente, desculpa o que eu vou falar aqui, mas tem muito crente covarde. Covarde. Tu bate no diabo, mas depois que ele vem bater em você, lutar contra você, tu corre. Tu sai fora. Tu pula do barco. É na hora das tentações, das tribulações que você tem que se manter na mesma posição. Meu filho, ele não está te perguntando qual o problema que você está passando. Ele está falando para você, continue na posição. Fala, ainda que mancando, ainda que me rastejando, eu não vou deixar de adorar. Eu não vou deixar de ir para a casa do papai. Eu não vou deixar de servir meus irmãos. Eu não vou deixar de subir no altar. Fala, eu não vou deixar de pregar. Você está a serviço de quem? De quem você está a serviço? Então, para nós dar continuidade a essa mensagem, então vamos deixar definido aqui. Das primeiras coisas que produz autoridade na tua vida é saber quem está te dando. Está definido aí já? Quem te deu essa autoridade de você ser filho de Deus? Quem te deu autoridade para pregar a palavra? Quem te deu autoridade para ser um adorador? Quem te deu autoridade na vida financeira? Quem te chamou nessa terra? Quem foi que te chamou você do inferno? Quem te resgatou do reino das trevas? Ele! Foi ele! Você está aqui representando a quem? Está representando a quem? O Bolsonaro? O Lula? Você está amarrado com o escredo, queima fogo, tá? Você está representando quem? Quem? E ele te deu autoridade de ser reis e sacerdotes. Ele te comprou, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E ele nos comprou. E você vai se vender de volta ao diabo. Fala, eu fui comprada. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. E ele tem autoridade na propriedade dele. Eu sou propriedade de Deus. Fala, eu sou propriedade de Deus. É ele que me julga. É ele que me corrige. Fala, é ele que me sustenta.
Fala, ele é que paga minhas contas. Então fala assim, diabo, cala sua boca. É verdade? Tu vai deixar o diabo ficar te acusando? Vai deixar o diabo ficar te amedrontando? Se opondo a você que você não vai conseguir, que você não é nada? Quem é o diabo para falar alguma coisa para você? Ele pode chamar você de fraquinho, você é miserável, você é fraquinho, mas eu tenho autoridade. E eu tenho uma autoridade que você não tem. Tu pode ter todos os reinos do mundo, mas eu tenho autoridade sobre tudo isso. Vem cá, você governa mais do que o Lula. Você, quando coloca o joelho no chão, meu querido, e a tua oração sobe ao trono aonde você está sentado, os anjos descem na terra, e não é o homem que impeça o poder e a oração da Igreja Santa, porque temos mais autoridade do que os políticos dessa nação. É sua autoridade. Valorize a sua autoridade. Poder, tu pode estar fraco, tu pode estar caído, abatido, mas depois ele te reveste de novo. Poder não falta, ele te carrega de novo. O problema é que a autoridade, ela demora a ser formada. É formação, é processo. Tu tem sido processado, sendo tratado, e Deus está gerando autoridade na tua vida. Toda pressão, todos os altos e baixos, Deus está afunilando, ajustando essa autoridade da tua vida. Aleluia! É isso. Poder para depois te ungir é rápido. Mas ele formar um caráter de um homem e de uma mulher de Deus, nós vamos passar no fogo, meu querido. Somos lapidados como ouro no fogo, e ele refina o vaso, e ele prepara a tua vida para ser a autoridade na terra. É engraçado que a vez que eu dentro do avião, aí eu sento, aí eu vou tentar cochilar um pouquinho, aí sabe o que eu começo a ver? Os diabos que estão no povo. Aí o que está na minha frente levanta assim, ó. Aí ficar na minha frente olhando assim. Aí eu volto ao espírito e falei, fica quieto, diabo. Aí às vezes eu estou no avião, estou aqui assim, daqui a pouco eu vejo uns demônios rolando no chão. Aí outro dia agora, voltando uma viagem, estou parado. Aí atrás de mim, de repente, caiu um celular no chão. Bah! Aí tinha um casal, uma fila imensa, todo mundo a descer do avião. Aí uma mala cai no chão. Aí eu olho assim. Aí o pessoal, acho que ele está passando mal. Eu falei, Aí eu peguei o celular. Falei, toma, senhor. Aí ele segurou e ficou assim. Tá. E não me olhava assim. Aí o maior filou na frente. Aí ele foge, sai empurrando todo mundo e vai embora. Porque ele manifestou o diabo atrás de mim. Aí quando eu chego lá fora, eu peguei a mala, o celular dele cheio na minha cadeira. Aí eu chego na frente. Aí já tinha saído do avião. Aí ele estava de cara assim, me olhando bem de lado assim. Aí quando eu passei, aí ele voltou e foi para dentro do avião de volta. Mas eu não falei nada. Fala, autoridade. Fala, quem tem autoridade? Não precisa ficar debatendo com ninguém. Fala, quando eu sou uma autoridade, eu tenho que guardar uma posição. Então fala para o teu irmão, aprenda a ficar na sua posição. Não se rebaixa ao nível dos seus inimigos. Fala, você não tem que dar satisfação para ninguém. Deus está na sua vida. Você é uma autoridade. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com você aqui dentro. Um dia eu te contei essa história. Eu trabalhava no hospital, aí a gerente se levantou contra mim, veio me acusar. Aí eu olhei para ela e falei assim, ô dona, fazer o seguinte, se a senhora está na razão, que Deus me corrige na terra. Mas se a senhora está mentindo, o meu Deus vai descer espada na tua vida. Você vai engolir tuas palavras. E eu falei com autoridade com ela. Ela tremeu assim. Acabou a discussão, ficou todo mundo quieto. Um mês depois, Deus me deu
uma porta do outro hospital, fui trabalhar ganhando 3 vezes mais. Eu saindo de cabeça erguido, que eu pedi demissão, e ela estava sendo rebaixada à farmácia, de gerente do hospital para farmacêutica. Farmacêutica não, ajudante de farmacêutica. É isso que Deus faz, não toque numa autoridade, meu querido. Quando você luta contra uma autoridade, meu filho, se você não tiver o mesmo nível, você vai ser derrubado. Eu ensinei na CAP sobre o que é autoridade, quem tem direito de julgar, como julgar corretamente. Um ensino extraordinário. Foi um dos melhores ensinos que nós damos sobre a autoridade. Ensinamos esses dias atrás sobre a autoridade, como compreender a autoridade. Mas hoje eu quero falar para você, não entregue a autoridade que Jesus Cristo te delegou. O diabo, ele quer que você entregue a ele a sua autoridade, a parte do que Cristo te deu. O diabo quer tomar de volta. Fala, estou entendendo o negócio. Satanás só pode ter autoridade se você devolver a ele. O que Cristo removeu de Satanás na cruz, não devolva a sua parte para ele. E você devolve a sua parte quando você sai da sua posição. Deus te colocou em uma posição, não saia. Não saia. Até que Deus te promova a outra posição. E ainda que ele te reprova, mas fica na posição de te colocar. Amém, amém? Fala, se eu andar na minha autoridade, guardando a minha posição, eu vou ser mais do que vencedor? Não importa o que estiver passando. Tu pode tomar pancada, tu pode apanhar, tu pode o que for. Para falar assim, eu não vou sair de onde Deus me colocou. Fala, a posição que Deus me colocou, eu não vou sair dela. Segunda coisa que produz autoridade em você, presta atenção. Fala, o propósito que Deus me chamou. Se você não entende o seu propósito, você não entende o seu propósito, o diabo te rouba a tua autoridade. Porque a autoridade, ela é respaldada por um propósito. Não há uma autoridade na terra que não tenha um propósito específico. Você tem juiz, tem desembargador, tem advogado, você tem todos os tipos de autoridade, você tem professor. Cada um deles tem um propósito, um chamado. Amém, amém? Fala, se eu não entrar na esfera do meu chamado e viver o meu propósito, parte da minha autoridade, ela está comprometida. Eu vou ter que falar isso aqui. Posso falar? Tá bom. Existe um nível de autoridade em cada dimensão que você está governando. Se você é um diácono, tem uma autoridade e um nível de prosperidade bem naquela dimensão. Mas para cada grau que você sobe de autoridade, que te é assentado sobre a tua vida, o Senhor, Ele multiplica todas as áreas da sua vida. Mas você precisa de revelação para entender o que eu estou te falando? Porque a terceira coisa que produz autoridade fala revelação. Se você não tiver revelação de quem você é em Cristo Jesus, você nunca vai executar sua autoridade contra o inferno. O que te mantém de pé, o que te faz avançar na vida é a autoridade, não é o poder. É a autoridade. Fala, é chave. Uma vez que você é uma autoridade, você tem chave. Você ganha o direito, fala, de abrir e fechar. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aqui? Posso continuar? Você está aprendendo? Fala, eu sou uma autoridade. Você é uma autoridade como pai, como mãe. E uma vez que você é infiel à sua posição de pai e mãe, os teus filhos é entregue a Jezabel. É entregue aos demônios. Toda área onde você não executa, não honra a sua posição de autoridade, significa que você está dando legalidade para o diabo usar o seu direito no seu próprio lugar para fazer o que ele quer. Fala, eu não posso entregar o meu direito ao diabo. Alguém está comigo aqui? Você está absorvendo o que eu estou te falando aqui? Escute outra coisa, quarta coisa que te produz autoridade. Fala, quando eu me submeto a autoridades. Aqui na vida ninguém pode viver se não estiver debaixo de uma autoridade. Se você não tem uma autoridade sobre a sua vida, você está errado, você está apanhando. Em alguma área da sua vida você está padecendo. Fala, sempre há uma autoridade acima de mim, que eu preciso respeitar ela. Fala, para receber transferência, proteção, graça, fala favor. Meu filho, a capacidade que uma autoridade tem acima de você pode ser tão grande que aquilo que você não consegue em um ano, essa pessoa faz um dia na tua vida. Tem pessoas que têm autoridade financeira, ela muda a sua vida em um dia. Um dia. Você demoraria 20 anos na tua vida, a pessoa chega e muda a tua vida em um dia.
Autoridade financeira, tem pessoas que é autoridade espiritual. Em cada área tem uma autoridade que Deus pode levantar ao seu favor. Aleluia! Tem alguém lá que é uma autoridade que Deus vai despertar para bater o martelo ao teu favor, da tua causa. Fala, o princípio da autoridade é para proteção e preservação. Deus levanta autoridades na terra para proteger e para preservar, para dar progresso ao ser humano na terra. Você não tem o título de pai por ser pai, só porque você colocou uma criança no mundo. É porque agora você tem uma autoridade sobre esta criança para proteger, para preservar e para dar progresso para essa vida na terra. Aleluia! Fala, a minha autoridade é para me estabelecer os desígnios de Deus nesta terra. Meu filho, tu ter autoridade por ter autoridade é autoritarismo. Pessoas que têm autoridade, mas não entendem seu propósito, não entendem o que é autoridade, se tornam autoritárias. Um dos maiores problemas que nós temos dentro do evangelho é autoritarismo. A pessoa quer mandar autoridade, meu filho, ela ordena. Fala, eu ordeno. Eu não mando. Quem manda está obrigando. Você dá uma ordem. Fala, eu tenho ordem, porque eu sigo ordem. Quem ordena é quem segue ordem. Se você não está em ordem, não está em ordem com Deus, não está em ordem com a palavra, não está em ordem, em concordância com a autoridade, você só está mandando, você não está ordenando. Fala, reis ordenam. Escravos fica mandando. Vou embora daqui, esse povo está meio esquisito. Ele está tudo esquisito hoje. Posso continuar ou não pode? Talvez a palavra ordenar para você tenha um sentido meio pejorativo, porque ordenar é uma palavra real, é uma palavra nobre. Mas essa usurpação de autoridade, uma raça de pessoas que é órfão, acha que ordenar é impor simplesmente uma coisa por obrigação, não. Quando uma pessoa de autoridade te ordena, obedeça. Amém, amém. Por que não derrubam Moraes? Porque ele é uma autoridade. Foi dada tanta autoridade a ele para que tanta gente não consegue derrubar ele. Falei, tem autoridade? Mas eles estão esperando ele pisar, tropeçar na própria autoridade. Fala, minha autoridade tem limites. Aprenda uma coisa, tudo na vida tem limites. E todos nós temos limite de usar a nossa autoridade. Você é pai, mas você não tem direito de espancar teu filho. Tu tem direito de dar uma varada santa mesmo, isso aí mesmo. Consagra uma varinha, Senhor, me ajuda a não bater com ira, mas com muito amor. E se você fugentar a vara do teu filho, você está arrumando um problema para a tua vida. Fala, se eu não executo a autoridade na terra, trazendo disciplina, eu estou dando legalidade, eu estou assinando que a injustiça, ela é legal. Aí fica papai e mamãe amoroso, quer passar a mão na cabeça do filhinho. Você não sabe que isso é rebelião neles? Quando seus filhos não te obedecem, isso é rebelião e idolatria? E você tem que quebrar idolatria e rebelião no teu filho em uma área. Se ele não te obedece na palavra, é na vara. E é bíblico, e se você não usar isso, você está pecando. E se você hoje não usar sua autoridade de pai e mãe dentro de casa, teus filhos vão falar mais alto que você quando pegar 18 anos de idade. Não, nem melhor, adolescente de 12 anos está mandando em papai e mamãe dentro de casa. É! Fala pro seu filho, vou consagrar uma vara, vou seguir o apóstolo mandou, o apóstolo está aconselhando. Eu já falei para a Monique, espera que eu vou pegar a varinha para Noemi. Espera. Às vezes eu olho para ela assim. Estou te avisando. Falo, tem que ter autoridade. E a autoridade, ela se desenvolve, se conquista. Você não pode forçar a ser autoridade. Você tem que aprender a ser uma autoridade. Fala, eu preciso aprender a ser pai, ser filho, ser servo. Tudo na vida é uma escalada de autoridade. A dimensão que você está aqui agora, você governa, você tem um nível de autoridade na vida. E por que você tem que crescer de nível de autoridade?
você vai ser mais feliz. Pessoas que não crescem em autoridade, elas se tornam irresponsáveis. É insuportável viver perto de pessoas irresponsáveis. Porque não tem autoridade na vida, não usa a posição que Deus deu, o seu direito para executar a autoridade. São relaxados, descompromissados com a família, com a vida, com a igreja, com o altar. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Fala, uma vez que uma posição me é dada, a responsabilidade é assentada. Se tu é irresponsável, até com o horário do culto da tua igreja, você não está preparado para ser autoridade na vida não, meu querido. Desculpe. Autoridade existe responsabilidade, horário de entrar, horário de sair. Marcou com as pessoas, cumpra teu compromisso. Fala, quem é autoridade? Tem que aprender a governar sobre a sua palavra. Jesus disse, está escrito na palavra, meu querido. Ele venceu o diabo com aquilo que está escrito. Quem está comigo da glória a Jesus? Quando o diabo tentar te contestar, leva ele para a palavra. Leva ele para a justiça da palavra. Fala, é sobre a palavra dele que eu assento a minha autoridade. Não é em cima da tua neurociência. Você pode ser um psicólogo, você é uma autoridade na psicologia. Mas uma vez que você recebe revelação, você se torna uma pessoa que tem mais autoridade que um psicólogo. Você pode libertar pessoas que um psicólogo não tem autoridade para libertar. O psicólogo fala com a alma, você fala com o espírito, com a natureza do ser humano. Aleluia! E todo o poder da recriação está no espírito, não está na alma. Muda o espírito de um homem que você muda a alma de um homem. A regeneração começou no teu espírito, você nasceu de novo no espírito, é do espírito que vai sobre a alma e sobre o corpo da glória de Jesus Cristo. Uma vez que você é tocado no espírito por essa palavra, o poder dela já começa, a semente da vida imperecível, o DNA do céu, o genes do céu, ele entra na constituição da tua natureza. Aleluia! Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aí? Fala, eu não posso ser um crente que cresce, mas não desenvolve autoridade. Tem criança que ela cresce, mas cresce deformada. No caráter, na saúde, nas emoções. Crescer não é o problema, é como você está crescendo. Talvez você tenha 40, 50 anos de idade, mas ainda você não cresceu na alma, você não cresceu nas suas emoções, você não cresceu no espírito, você não cresceu no seu entendimento. Fala, eu preciso evoluir. O crescimento, ele não pode ser de uma igreja simplesmente por quantitativo de pessoas que entram dentro de uma igreja sem viver um propósito apostólico, profético na sua vida. Chega de colocar a igreja cheia de pessoas vazias de um propósito, irmão. Nós precisamos entender que todas as pessoas que estão sentadas aqui dentro têm um desígnio, elas precisam ser valorizadas, despertadas. Então me desculpe se eu pegar um pouquinho no teu pé aqui dentro, aleluia. O Senhor está precisando de um exército preparado para a última hora, meu querido. Pessoas que andam na autoridade do seu desígnio nessa terra. Aleluia! Fala, eu não estou aqui por necessidades, mas eu estou aqui por um propósito, para estabelecer reino, justiça, fala poder, governo, curas, milagres, salvação, transformação. Fala para o seu irmão, deixa Deus usar a sua autoridade na terra. Se você não andar na autoridade que Deus te deu, alguém vai tirar de você e vai usar contra você. Desculpa, conheci muitos pastores que entregaram o ministério porque não suportou rebelião. Não manteve na sua posição de autoridade. Entregaram, fecharam a igreja, não suportaram. Eu vou dar uma chamada de atenção aqui, presta atenção que eu vou falar aqui para vocês aqui. Eu exorto a minha esposa com isso, exorto todas as pessoas, eu falo a verdade, eu vou falar para vocês aqui. Se não se manter do lado do teu marido, você pode ter certeza que alguém vai roubar a sua autoridade, vai perder a autoridade para alguém. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Alguém vai tentar fazer no seu lugar aquilo que era para você, está fazendo, seja homem ou seja mulher aqui dentro. Se tu está deixando a sua mulher sozinho, você pode ter certeza que algum acabe vai tentar se submeter com um cavalinho ali. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Ou vocês entram na posição de autoridade de governo e se submetam à posição que Deus te colocou, ou alguém vai entrar nessa posição e ainda vai usar contra você.
Que também é duro, mas é verdade. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Posso continuar ou não posso? Não vai governar sobre a tua casa com seus filhos, não? Com justiça? Alguém de fora vai querer governar sobre seus filhos. O que está acontecendo agora é que os pais não governam mais sobre as próprias emoções do filho. Não é pai de verdade, não é mãe de verdade. Sabe quem está carecendo os filhos? Os homossexuais. Está tudo virando homossexual. Por quê? É afetividade, falta de amor, falta de cuidado, falta de valorização. Aí os filhos estão sendo o quê? Valorizados pelo mundo. E tem pessoas lá fora que estão tendo mais autoridade sobre os filhos do que os próprios pais dentro de casa. É fácil jogar a culpa no filho. E o que você deixou de fazer? Quais áreas que você não executou a sua autoridade? Ah, você não intercede pelo teu filho? Não jejua? Não oferta pelo teu filho? Você não sacrifica pelo teu filho, pela tua filha em jejum e oração? Você não entra na guerra espiritual? Então você está entregando o seu direito, a sua autoridade de influenciar ele no mundo espiritual, de combater o favor dele no mundo espiritual, para que o diabo ele use e entre no seu lugar e usurpe isso através dos demônios de pessoas malignas. Eu vi isso acontecendo com meu irmão dentro de casa, com a minha família. Eu vi. Pais autoritários vão gerar filhos revoltados. Autoritarismo só gera revolta, só gera ferida, amargura. Eu passei um processo na minha vida com autoritarismo. Mas o Senhor me protegeu disso. Mas eu vivenciei na minha adolescência, e eu vi o mundo e pessoas de fora da minha casa tendo mais voz na vida dos meus irmãos do que meus pais. Até que Deus começou a despertá-los. E assim é na sua vida, você que está me ouvindo aqui dentro, aqui agora. E se tem uma coisa que você tem que pedir perdão a Deus hoje, é: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu abandonei a minha posição de autoridade dentro da minha casa. Isso é para todos os casais que estão aqui dentro, para todo mundo que está aqui dentro. Uma vez que você deixa de ser marido e você deixa de ser mulher, você pode ter certeza que não, você pode ser o cara mais moral do mundo, espiritual do mundo, você não vai suportar a pressão. Porque autoridades são para trazer proteção. Fala, eu preciso de proteção. Fala, eu preciso de proteção. Fala, eu preciso de proteção. Eva estava sozinha na tentação. E a autoridade era Adão. O diabo não ofereceu a proposta para Adão, ofereceu para Eva. Ele era a autoridade. Foi dado a ele a palavra: não coma desse fruto. Depois a mulher foi gerada. Foi dada a ele. Se ele não comesse, a raça humana não caísse, não cairia. Mas o diabo usou a autoridade, a legalidade que ela deu, e influenciou ele como cabeça. E ele caiu. Porque ela era uma autoridade também na vida dele. É assim que está acontecendo hoje. Se nós não honrarmos os princípios de autoridade, o diabo sempre terá legalidade de nos julgar, mesmo ele não tendo mais esse direito. Ele não tem diante de Deus. Ele não tem. Somos nós que damos. Aí fica irmão dentro da igreja julgando irmão. É o diabo. Pessoas querendo derrubar pessoas. É o diabo. É isso que Satanás faz. Ele usurpa o direito de autoridade que vocês têm para lutar contra a própria igreja, contra nossas vidas, contra a nossa família. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aqui? Fala: se eu não andar na minha autoridade, alguém vai usar no meu lugar. E ainda vai usar contra mim. Fala para o seu irmão: vigia. Eita Deus. Lembre-se disso, sempre haverá guerra contra a autoridade. Posso descer um pouquinho? Fala: sempre haverá guerra contra a autoridade. Então, o diabo ele faz guerra, ele te tenta, não é porque você é bonitinho, porque tu tem muito poder, mas ele quer o direito de usar a sua autoridade para fazer do seu poder o que ele quer. Eu vou te mostrar na Bíblia, vou te mostrar algumas coisas que roubam a sua autoridade. A primeira dela que eu estou falando aqui agora: não seja omisso com a posição que Deus te colocou. Ah, vou abandonar, vou sair do meu carro, eu vou sair da minha casa. Você está saindo da sua posição? É isso que o diabo quer. Ah, mas eu pequei, mas eu falei. Ele está te perguntando isso? Se mantenha na sua posição. Não saia. Suporte. Fala para o teu irmão: suporte. Porque para manter a nossa autoridade temos que suportar pressão.
E um crente gera autoridade nele debaixo de pressão. É uma pressão para você ser pai. É uma pressão para você ser casado. É uma pressão para ser um apóstolo, um profeta, um pastor. É uma pressão para viver nesse mundo. Fala, mas é sobre pressão que eu desenvolvo autoridade. Fala, quanto mais pressão, mais força eu ganho. Fala pro teu irmão, suporta mais a pressão. Fala, suporta a apostolada. Fala, suporta a varada. Deus tá preparando você. Você é uma autoridade. Aleluia. Cada disciplina que nós passamos na vida, nos arrependemos, nos levantamos, nos mantemos na posição, tu cresce em autoridade. Eu falei para vocês no último culto, acho que eu preguei, falei assim, aprenda a usar as derrotas da sua batalha para o seu crescimento. Ganhando ou perdendo a batalha, estamos sempre aprendendo. O que o diabo quer? Abandona. Vai embora, surta, larga, abandona tua empresa, abandona tua família, abandona isso aqui. Mas se Deus mandar você sair, você sai. É Deus, não é você. Fala, eu não estou servindo a mim mesmo. Fala, não estou servindo a mim mesmo. Fala, eu não estou aqui por acaso. Fala, eu não sou um esquentador de banco. Fala, a minha oração aqui dentro, ela tem peso de autoridade. Você está sentado nessa cadeirinha aqui, mas você está sentado com Cristo. Você, em algum lugar no mundo espiritual, está lá teu espírito ordenando, mantendo, lutando. E se muitos de vocês não tivessem espírito, a posição que vocês têm, teus filhos, tua família, teu ministério, já tinha caído. Mas é porque tu erra uma posição, tu tem uma autoridade. Aleluia! Em Lucas capítulo 9, versículo 1, e Jesus deu autoridade e poder sobre todos os demônios. Coloca para mim ali. E havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhe... Não, volta lá, coloca na Almeida, por favor. Volta. Autoridade e... Você viu como é que eu posso saber Bíblia? Meu, não. Sobre todos... Fala, a autoridade tem que vir antes do poder. Os tradutores daqui, que já infelizmente erraram ali. Deus não te dá poder se você não se torna uma autoridade. Isso é feitiçaria, isso é queda. Eu tenho medo do poder, você sabia disso? Assenta primeiro a autoridade aqui, para me suportar, porque difícil é suportar poder. E se você não é uma autoridade, tu cai, tu tropeça. Eu já tive ministério de muitos meninos, muita gente que brincava com poder, queriam só poder. Rapaz, mas pensa um vento que eu passei na minha vida, na época do ministério, quando o povo só vinha buscar o poder que eu carregava. Mas não vinha buscar a identidade que eu tinha. Queria poder, mas não tinha autoridade. Aí foram bem por um ano, caíram, se afundaram. Foi tudo se afundando. Ministrar poder sem autoridade, meu filho, é cair no abismo. Ter dinheiro, ser rico, esse não é o problema. O problema é ter caráter para suportar a riqueza. Sabe administrar? Já tem autoridade para administrar? Você fala, estou entendendo o negócio. Deus não tem problema em te dar o mais. O problema é você estar se tornando mais para Ele. Ele está te modelando, está te preparando, está te forjando, está te ensinando. Então aprenda com os processos, aprenda com a vida. Fala, Deus, me ensina o que eu preciso, me faz crescer em autoridade e derrama as tuas bênçãos na minha vida, aleluia.